Noções de acústica. Noções de acústica. O que é noções de acústica? Está escrito noções de acústica. É isso. É para ter uma noção de... espetacular você. Qualidades fisiológicas do som. Quantas são? Tá numerado para ficar mais fácil. Eu não botei bolinha, botei número. Para ficar mais fácil, quantas são? Quais são? Lê. Lê, alfabetizado e adulto. Lê. Intensidade. Intensidade. Qual é a grandeza ligada à intensidade? Falou em intensidade, tá falando de quem? Porque a gente sabemos que amplitude está ligado com energia. E energia está ligado com intensidade. Porque intensidade, na primeira aula de ondas, a gente definimos, é a potência pela... Potência não é energia no tempo. Então intensidade tá ou não está ligado com energia? E energia está ligado com o que da onda? Energia, porra, acabei de falar, hein? Energia está ligado com o que da onda? A amplitude não é a alturinha da onda? Olha essa amplitude, olha essa. Quem é que tem maior amplitude? A de cima tem maior amplitude? Então ela carrega mais energia, ela é uma onda com maior intensidade. É chamado de som o quê? Fala. Maior volume. Se tu falar assim, Joca, fala mais alto aí. Eu posso falar mais alto, não há nenhum problema. Joca, dá pra falar mais baixo? Pois não, eu falo mais baixo quanto você quiser. Alto ou baixo é questão de... Que por sua vez está ligado com quem? Som alto é um som? E som baixo é um som? Então falar alto. É falar assim. E falar baixo? É falar assim. Ah, que legal. Pô, para com isso aí. Som alto? Som baixo. É, tá, ótimo, valeu, tá bom. Valeu a atenção. Som forte, som o quê? Isso é questão de quê mesmo? Show de bola. Entendeu isso? Sim. É difícil? Não. Então, se ele falar na prova qualquer coisa ligada à intensidade, é qualquer coisa ligada à amplitude. Se ele falar de intensidade, a resposta é amplitude. Sim. As 4 questões disso no Enem. Ô, Glória. Glorifica de pé, igreja! Deus! Aí! Intensidade, potência pela área. Como a gente está falando de onda sonora que é esférica, a área é 4πr ao quadrado. Por isso que a intensidade e a distância até a fonte são inversamente proporcionais. Quando tu tá lá na night lá, fica perto da caixa de som, aí tu fica assim, ó. O som não fica muito... Alto não, alto não, alto não, eu não falei alto. O som não fica muito... De maior o quê? Logo maior? Porque essa distância não é menor? Menor a distância? Aí você pega e afasta para o som ficar mais... Porque se você aumentar a... Quem diminui? Porque intensidade nada mais é que diluição, pô. Intensidade é diluição, quer ver? Intensidade não é potência pela área? Qual é a unidade de potência? Fala watts. E área? Fala metro quadrado. Então, qual é a unidade de intensidade? É tanto de watts que tem a cada metro quadrado. Por exemplo, isso aqui é uma fonte. A caixa de som, que está emitindo que potência? Aí tu tá aqui, ó. Tu tá numa região onde tem essa área esférica, que é de quanto? Qual é a intensidade que chega até você? Quanto é que ela está emitindo de potência? Que vai diluir numa área de quanto? Se 1.200 dilui numa área de 40, tô dando um tempo para tu fazer a conta. Tá percebendo que eu tô dando uma enrolada? Para tu fazer a conta, para não ferir muito você. Vai, quanto é que dá essa aí? Sozinho, quanto é que dá? 30 o quê? E se você estiver agora nessa região, você está numa nova área? Então você está numa área de quanto agora? Então qual é a intensidade? Mudou a potência? A potência não está sendo mudada. Está mudada a intensidade que chega até você. Qual é a nova intensidade? Fala pro Joca. Já fez a conta? Já. Deu quanto? Nossa, muito rápido.
Concorda que conforme você vai distanciando, é como se o som fosse diluindo por aquela área? Estão entendendo isso? É jogar uma coisa qualquer num copo d'água, uma coisa qualquer num balde, uma coisa qualquer na piscina. Você não vai diluindo cada vez mais, porque está aumentando a área. Então a intensidade sonora é diluição. E é daí que puxa a definição de quê? Isso caiu 2 vezes no Enem, né? Vocês já viram questão assim no Enem, né? De nível sonoro? Fala de legislação municipal, que só pode ser até quanto, tantos decibéis. Nunca ouviram isso? O nível sonoro é uma escala logarítmica, tá vendo? Log é de 10 em 10, né? Como é que calcula o nível sonoro? 10 I sobre 0. E é E 0 é uma intensidade padrão de quanto? Que é o mínimo que a gente pode escutar para dar esse nível sonoro. Por exemplo, qual é a unidade de nível sonoro aqui? Não é decibel, ele é o bel. Mas como eu multipliquei por 10, eu desci 10, ou seja, decibel. Beleza ou não? Por exemplo, você está no local onde a intensidade sonora é 10 a menos 4 watts por metro quadrado. Qual é o nível sonoro que você está? Fácil. Vamos lá fazer? É só assim que pode cair, é só uma análise boba. É isso, 10, vai. Log 10 a menos 4 sobre qual é a intensidade padrão? Aí isso vai dar 10 log de quem? 10 a 8, né? Me parece, não sei se essas coisas estão mudando perto do Enem, não, né? Como é base 10, log de 10 a 8 na base 10 é 8, né? Vezes 10, 80 decibéis é um nível sonoro. Bobinha demais. É só isso. Então, se a questão falar de nível sonoro, ela também está falando de... E se ela está falando de intensidade, ela está falando de... Então, o nível sonoro está ligado à amplitude. Então, se falar alguma coisa de nível sonoro no texto, a resposta é amplitude. Tipo, qual é a qualidade, qual é a grandeza da onda que está associada ao nível sonoro? Nível sonoro está associado a... E intensidade é uma grandeza que está associada com que característica da onda? Então, o nível sonoro está associado com amplitude. Beleza? Bobinho, né? Bobinho. Bobinho demais. Bobinho. Som alto, som baixo é agudo e maior frequência e... Então, falou de altura, falou de quê? Isso, agudo e... Falou de intensidade, falou de quê? Fala. Amplitude. Cara, tem muita questão sobre isso, né? A gente estava no Imersão, a gente fez um monte disso, lembra? No Imersão, tem uma porrada de questão, só que, assim, ligando a característica da onda com a qualidade fisiológica, entende? Ligando amplitude com intensidade, amplitude com nível sonoro, altura com frequência, entenderam o que eu estou falando? Essa ligação da qualidade com a característica da onda. E que é timbre? É só ler aqui, é só ler. E que é timbre? É ler. Timbre, lê. Pronto, acabou. É só, entendeu? Pronto, só isso. Timbre é aquilo que vai dar a característica ao instrumento. Ou, seja ele um instrumento de tocar, seja corda vocal. Eu detesto a voz daquela menina. Detesta o timbre daquela menina. Timbre é aquilo que faz você caracterizar o instrumento. Quando você toca um lá no piano ou lá no violão, não dá para saber quem é o piano, quem é o violão? Porque eles têm timbres diferentes. É a mesma nota no mesmo volume, na mesma intensidade. A mesma altura, porém com timbres diferentes. Não copia. Se copiar, vai dar lepra na sua mão. Fui claro? Fui, né? Nem tira foto. X é igual. Ó, não conta pra ninguém, é segredo nosso. É só pra gente saber isso aqui. 100 cosseno de ômega t mais 50, cosseno de 2 ômega t mais 0,5, cosseno de 3 ômega t mais uma porrada disso. É o seguinte, isso aqui é a equação do timbre de um instrumento. Aonde isto aqui é o primeiro harmônico, ou seja, é a nota fundamental. É o 440 Hz do Lá. Todo instrumento vai ter essa equação. Todo ele vai ter assim. Então, se eu tocar o Lá no violino, vai aparecer isso no timbre dele. Se eu tocar o Lá no violão, vai aparecer isso aqui. Se eu tocar o Lá no piano, vai aparecer isso aqui. Se eu tocar o Lá no sax, vai aparecer isso aqui. A partir daqui, começa a mudar. É aqui que entra o timbre.
É por isso que isso aqui é que dá a nota. Por isso que é a mesma nota, é o mesmo lá. No violão, no piano, no violão, no piano, é o mesmo harmônico, é a mesma nota. Daqui para lá é que muda. Por isso é chamado de equação harmônica, por isso que é chamado de movimento harmônico simples. Daqui para lá caracteriza o que do instrumento? Que vai dar aqueles formatos, vocês já viram que fica uma zona, né? Por exemplo, isso aqui pode ser o timbre de um instrumento, muito simples, né? Não é simples, mas tem uns que são assim, ó. Violino é assim, ó. É uma superposição de harmônicos. Não é um timbre complicado? Então o timbre vai mudando porque daqui para lá muda, e aí muda a configuração, muda o formato da onda, e aí muda o timbre do instrumento. Isso que é timbre, ok? Que vai caracterizar aquele instrumento. Ondas estacionárias, para a gente poder entender cordas e tubos, senão fica deveras difícil. Observe. Isso aqui é uma onda preta indo para a direita, isso aqui é uma onda azul indo para... São as ondas progressivas, elas estão em movimento. São progressivas, elas estão em movimento. Elas vão se encontrar? Sim. Do jeito que está aqui, não vai se encontrar? Pergunta simples. Quando encontra, forma uma interferência. E desse resultado da interferência, vão ter interferências construtivas e destrutivas. Forma esse padrão de onda, chamado onda estacionária. Essa onda, essas duas ondas estão passando. Quando elas se encontram, elas formam uma onda que não vai nem para um lado nem para o outro. Só fica assim, ó, subindo e descendo, subindo e descendo. Por isso que ela é uma onda estacionária, porque ela não sai do lugar, ela só sobe e desce. Ela é uma onda estacionária. Só que como é que você vai mostrar isso num quadro estático? Fica difícil. Aí tem um aplicativozinho lá do professor Renato Brito, que tem exatamente a formação da onda, que é muito interessante de ver. Observe lá. Duas ondas progressivas, ó. Duas progressivas. Olha o encontro dela. Olha agora para a vermelha. Fica de olho na vermelha. Olha só para a vermelha. Olha lá. Só a vermelha. Ela sai do lugar? Não. Ela só fica subindo e... A vermelha é a onda estacionária. É resultado da interferência. Tá dando para enxergar? Dá para ver que ela só sobe e desce? Sim. É ou não é uma onda estacionária? Sim. Ali onde tem a formação de máximos... Olha lá. Ó. Aqui, ó. Preta e azul. Não é interferência construtiva? Sim. Não é crista com crista? Olha o resultado, uma cristona. Aqui não é crista com crista? Olha a cristona. Aonde forma essa crista enorme, ou esse vale enorme, que não se chama mais crista nem vale, tudo se chama ventre, é o lugar de maior amplitude, tá vendo? Qual é a amplitude de cada onda? Mas quando elas se encontram aqui, 2A. Olha lá, 2A, ó. 2A, 2A, 2A. Viu? Tá vendo como é que forma a onda? E aqui são os nós, porque aqui são os lugares que não sobem nem... Fica paradinho, amplitude zero. Aliás, isso aqui é o lugar de maior amplitude, é o lugar de maior energia, né? Onde é que a onda guarda energia? Na sua amplitude. Então aqui não são os pontos mais energéticos? Aí você consegue entender aquela questão do Enem? Que ele mostrou o micro-ondas, disse que no micro-ondas formava isso aqui, ó. Marcava o ponto 1, 2, 3, 4 e 5. Lembra disso? E perguntava onde é que a manteiga ia derreter. Quais são os pontos que a manteiga pode derreter? Para derreter tem que ter o quê? E energia só pode ser nos pontos de máximo ou de mínimo, nos ventres. Quem são os ventres? Mas ela perguntava os dois consecutivos. Ou em 3, só tinha 1 e 3 como resposta. Ridícula. Ridícula. Fácil não. Ridícula. Mas não sabia fazer porque nunca tinha visto onda estacionária direito. Culpa não é sua não, pô. Culpa não é sua não. Olha lá a formação da amplitude máxima. Lugar de maior? Por isso já começou ondas falando que a onda guarda a sua energia na sua amplitude. Nossa, quanto que a gente bateu isso? Agora fica mais fácil entender. Nada, que isso, tô aqui para ajudar. Imagina ficar agradecendo. Besteira isso, que isso? Nós somos amigos, que isso, nada disso. Bobagem. Foi ou não foi? Viu o que é uma onda estacionária?
Então isso aqui fica subindo e sai do lugar. Mas a azul sai. A cinza também, elas estão passando, mas a vermelha sobe e desce. Agora você entende as principais fontes sonoras. Cordas vibrantes. O instrumento não tem a corda presa de um lado do outro? Para quê? Para tocar, para vibrar. Isso. Beleza. Sim, o que mais? Quando eu toco numa corda, não gera uma onda? Que vai bater numa extremidade fixa e que vai refletir. Então eu vou ter ondas indo. Quando elas se encontram, interferência. Forma uma onda o quê? Estacionária. É isso aqui que você viu a vida inteira. Você não estudou isso no colégio a vida inteira? Estás entendendo agora. Nunca estudaste? Oh, Deus. E por que é que forma um nó? Por que é assim? Não. Isso aqui não é o extremo fixo? O que acontece na corda quando está com a extremidade fixa, hein? Bate, inverte a fase. Ah, então peraí. Então se tiver uma crista indo, quando bate... Ah, mas se volta um vale e uma crista, que interferência é essa? Então, nó, igual a zero. Elementar não, jovem? Muito fácil, né? Aqui é uma crista e aqui é um vale. Porque quando a extremidade é fixa, a onda bate e inverte a fase. Se é crista com vale, a interferência é destrutiva. A menos A. A igual a zero, nó. Saúde? Nada. Aqui. Quantos quibes tem aqui? E quanto é que vale um quibe? Não vou ensinar uma fórmula a vocês. Tem lambda, eu nem sei direito. Lambda n é igual a 2, essa eu sei. Lambda n é igual a 2L sobre n. Onde n é o número de harmônicos. A da frequência eu nem sei. V igual a lambda f, lambda é 2L sobre n, V igual a lambda f, 2L sobre e fica n, NV sobre 2L. Nunca viu essa fórmula? Pra quê? Pra quê? Não serve pra nada. A sua vida é reduzida aqui agora. Quanto vale um quibe? E por que um quibe vale meio lambda? Ah! Olha pra onda azul. Isso aqui não é onda azul? Isso aqui não é metade da onda azul? Então quando forma isso aqui, forma meio lambda. Por isso que um quibe vale meio lambda. Tá vendo? Por que eu tenho que fazer o desenho assim? Porque eu tenho que mostrar ela subindo e... Mas ora ela tá em cima, ora ela tá embaixo, entendeu? Ora ela tá aqui, ora ela tá aqui. Mas quando a gente desenha a onda completa, entendeu ou não? Por isso que eu pontilhei embaixo. Que ora ela tá em cima, ora ela tá embaixo. Ela faz assim, ó. Não faz assim? Ei! Faz assim. Não é que vai formar um quibe. Não, não forma um quibe. Forma um quibe porque ela oscila, entende? Só que aqui, ó. Isso aqui não é metade do... Não, o tamanho do quibe, aliás? O quibe não continuaria aqui embaixo? Ó, aqui, ó. Olha lá, não seria o quibe? Viu ou não? Isso aqui não é metade da onda azul ou metade da onda cinza? Mas se fosse a onda inteira, quanto seria? Lambda. Não, se fosse a onda inteira. A onda inteira. Quanto é que é? Isso aqui é lambda, não é? Mas não é metade só? Então é quanto? Então um quibe vale meio lambda, porra. Só isso. Quantos quibes tem aqui? Primeiro harmônico, o harmônico fundamental. No piano ele não tem várias escalas? Você não tem o dó várias vezes? Mudou o dó? Muda a frequência. Bateu o lá, 440 Hz. Quando você for para o segundo lá, é o lá uma oitava acima. É 880 Hz. É o mesmo lá. Só que mais agudo, mais alto, mais agudo. Tá mudando o ar. Porque mudou quem? Concorda quando eu venho daqui para cá? Que harmônico é esse? Por que é segundo? Tem dois quibes, porque repetiu o primeiro duas vezes. Concorda que daqui para cá, o lambda cai a metade? Então a frequência dobra. É o mesmo lá, só que uma oitava acima. Por isso que eu posso falar, inclusive, que a frequência de qualquer harmônico é n vezes a frequência do primeiro. Se eu te der, por exemplo, 440 Hz é a frequência desse, qual é a desse? 880. Qual é a desse? 3 vezes 440, tudo bem. Qual é a outra? 4 vezes, não, tudo bem, não tem problema não. Mas é isso, entendeu? Porque vai crescendo uma da mesma... É só contar quem? Quanto vale um quibe? E depois você faz V igual a lambda F, resolve todas as questões. Não vou ensinar a fórmula. Não vou!
Ah, mas eu quero tanto. Dana-se. Não vou. Você vai contar os quibes. É muito simples. Fica ensinando fórmula. Se fosse o quarto harmônico, 4 quibes. E a frequência seria 4 vezes a frequência do primeiro. É só isso. Juro, é só isso. 1 quibe meio lambda. Isso aqui resume todas as questões de cordas e tubos. Ó o violão, é um instrumento de corda? Aí você vai tocar essa corda. É a última corda, é o misão. Aí ele faz esse harmônico aqui, ó. Não é o primeiro? Isso aqui é ou não é o tamanho da corda? Então eu não posso falar que 1 quibe é o tamanho da corda? Mas quanto é 1 quibe? Então meio lambda é o tamanho da corda. Então lambda é quanto? Aí eu vou fazer V igual a lambda F. V é a velocidade de ondas em cordas, raiz de T sobre 1000. Eu ensinei isso, forma de Taylor. Já que ensinou isso quando eu falei de refração, lembra? Falei isso, forma de Taylor. V é igual a raiz, fica fácil. Eu falo, você não estuda, é ótimo assim. V igual a raiz de T sobre 1000. Quando eu falei que vai da corda leve para corda pesada. T é o quê? Se falar período, eu vou dar na tua cara. Fala tração. E mi é densidade linear. Isso é igual a 2LF, porque lambda não é igual a 2L? Aí passa para lá o 2L, 1 sobre 2L, raiz T sobre 1000. Analisa agora isso aqui, não quero que decore isso. Não quero, só para analisar. Olha que interessante. Vou tocar essa corda. Vou colocar o dedo aqui, ó. Olha o dedo aqui. Essa corda, eu não reduzi o tamanho dela? O que eu fiz com o tamanho dela? Se eu reduzir, o que faz a frequência? Quando você vai tocando o violão cada vez mais para cá, não vai ficando mais agudo? Claro, vai diminuindo o tamanho da corda. Por isso que instrumento pequeno dá som agudo. Instrumento grande dá som grave. Cavaquinho. Cavaquinho toca. Cavaquinho é assim? Não. E contrabaixo? Faz. Ou faz. Contrabaixo faz. Ou faz. Porque tem corda o quê? Corda grande, maior comprimento. Então, instrumentos de cordas vão te dar sons de maior frequência, logo mais. Por isso que a harpa tem umas cordas de vários tamanhos. Para ter as diversas frequências. Sensacional, né? Muito legal, eu sei. Nada, que isso. Esses são os instrumentos de... Quando você toca um instrumento, por exemplo, né? Toca uma nota qualquer, toca o bi qualquer do violão, ele forma o primeiro harmônico. Ele forma o terceiro harmônico. Ele forma o segundo harmônico. Lembra da equação que eu botei no quadro? Esses harmônicos superpostos dão o timbre do instrumento. Ele não toca um harmônico, ele toca diversos harmônicos ao mesmo tempo, que dá o timbre do instrumento. Foi ou não foi? Hein? Então falou de corda, o que tem que lembrar? Que um quibe é o quê? E que V igual a lambda? Acabou. Só isso. Mais nada, juro. Mais nada, juro, é só isso. Seguindo os quibes, hein? Sempre quibes, seguindo os quibes. Tubos o que agora? A maioria dos instrumentos de sopro são tubos abertos, ok? Uma terrazinha, desculpa. Aberto dos dois lados. Olha o que forma aqui, ó. Não é um quibe? Só que esse quibe tá o quê? Não tá abertinho assim, ó? Deixou de ser um quibe? Então quanto é que ele vale? Meio lambda. Então meio lambda não é o tamanho do tubo. Por que forma ventre onde está a extremidade aberta? Nada, Bruno, é fácil isso. Não, por quê? Mas por que volta com a mesma fase? É isso mesmo, João. É porque aqui é como se o ar tivesse mais concentrado, mais denso, e aqui o ar é mais rarefeito. Então é como se estivesse indo da corda pesada para a corda leve. Da pesada para leve não bate e volta sem inversão de fase? Crista com crista, interferência constitutiva forma ventre. E por que aqui forma nó no tubo fechado? Porque a onda bate aqui, não é uma extremidade fixa? Bate e volta invertendo. Crista com vale, nó. Então sempre que tiver extremidade aberta do tubo, tem que formar quem? Ventre ou nó? E sempre que tiver extremidade fechada, ventre ou nó? Pronto, é só isso, filho. Coisa mais simples do mundo. E tudo vai girar em torno dos
Quibes. O que eu tenho que saber? A única coisa que eu tenho que saber é o desenho do primeiro harmônico de cada um. Eu já sei que o primeiro harmônico da corda, como é que é? É um quibe, não é? Então, tudo que for corda tem que derivar disso. Um quibe, 2 quibes, 3 quibes. Sim ou não? Eu acabei de aprender que o tubo aberto é um quibe aberto. E todo mundo vai ter que derivar do quibe aberto. Aqui tem quantos quibes abertos? Aqui tem 2 quibes abertos. Que harmônico é esse? Aqui tem 3 quibes abertos. Que harmônico é esse? Nossa, muito simples, filho. Isso caiu na prova do Enem. 2016, terceira aplicação, ele dava o desenho exatamente. Primeiro, segundo, terceiro e perguntava o quarto. É tubo aberto? Quantos quibes? 2, 3. Quantos vai ter quarto? Quarto harmônico, tem quantos? Então, 4 vezes meio lambda é o tamanho do tubo. Sabe o que ele perguntava? O lambda. 4 vezes meio lambda é o tamanho do tubo, não é? Cortou, 2 lambda é igual a L. Quem é lambda? Acabou o exercício, questão do Enem. A única coisa que vai mudar é o tubo, porque ele é obrigado a ter o que na parte fechada? Um nó. Aí isso aqui é um quibe inteiro? Não. Quanto que tem ali? Meio. Se um quibe inteiro é meio lambda, quanto é que é meio quibe? 4. Eilo. Eilo. Lambda sobre 4. Aí qual é o problema? Não tem segundo harmônico. Por que não é obrigado a ter nó? E lá ventre? Não vou conseguir fazer 2 harmônicos. Então do primeiro pula para quem? Pro terceiro, tá vendo? Do terceiro para quem? Então qual é a única diferença? É o tubo o quê? Ele vai admitir harmônicos pares? Não. Só harmônicos? Então os instrumentos de tubo fechado dão todas as oitavas? Não. Aqui não é o fundamental? Depois vai pro terceiro. Aquela flauta que tem assim, que os caras tocam, sei lá, peruano, boliviano, sei lá qual é, uma flauta assim, chama flauta de pan. Já viu? São vários tubinhos assim, ó, que eles tocam assim. Aquilo são tubos o quê? Fechados. Então ela vai conseguir dar todas as oitavas? Não, é o instrumento mais limitado, harmonicamente falando. Porque só te dá harmônicos o quê? Então vamos lá? Como é que é a corda? É um quibe o quê? O tubo aberto? Um quibe? E o tubo fechado? Meio quibe. Pronto, acabou. E tudo deriva disso. Fácil? Fala pro Joca. Sim. Fácil ou não? A questão que eu nem foi essa aqui. Aí, deixa o Joca falar 2 coisinhas que quase não se fala. Que nem quase não se falava em trombone de kink, que nem quase não se falava em interferência de luz em películas finas. Tubos experimentais são os tubos de ressonância, tubo de kink e tubo de Candet. O tubo de kink serve, e o tubo de Candet também, para descobrir a velocidade do som naquele lugar. Então é assim, é muito facilzinho. Mas assim, só vai fazer a questão quem viu essa matéria. Então se você não vê, na prova você vai ter dificuldade. O cara pega um tubo cheio de água. E esse tubo também é com uma escalazinha, ok? Uma escala. Aqui tem uma torneira. Alguns não usam torneira. Alguns fazem um sistema de vasos comunicantes. Pega o tubo, comunica aqui com uma mangueira assim, ó. E aqui tem um copinho, que é o que eu vou mostrar ali. Aí o cara pode subir e descer. Quando ele sobe e desce, o nível varia aqui, ok? É um sistema de vasos comunicantes, beleza? Mas o nosso tem uma torneirinha. Aí ele pega um diapasão. Sabe o que é diapasão? Não? É aquele negócio que o cara toca na perna para afinar o violão. Nunca ouviram falar nisso? Tem exatamente esse formatozinho aqui, isso aqui mesmo, isso aqui. Aí ele é o Lá fundamental, é o 440 Hz, que é o padrão de afinação do instrumento. Aí o cara pega aquilo, bate na perna e fica vibrando. Aí ele aproxima da corda e vai apertando. Quando a corda vibrar, porque entrou em ressonância. Ou seja, os dois estão na mesma frequência. Os dois estão na mesma frequência, a corda está afinada. Então ele pega, aproxima e vai só apertando. Quando a corda vibra, pronto, está resolvido o problema. Está afinado. Isso chama ressonância. Ressonância é sintonia. Sintonia é entrar na mesma frequência. Quando você vai sintonizar o rádio, você não busca uma frequência? De quem?
da rádio que você quer ouvir. Para que entre em ressonância. Então, sintonizar o rádio é entrar em quê? E ressonância é ter a mesma. Então, toda vez que falar ressonância na prova, está falando de que característica da onda? Frequência. Entrar em ressonância é ter a mesma frequência. Sintonia. E quando a frequência não é a mesma, mas é muito próxima, já ouviu falar isso? Chama batimento, já ouviu falar? Não? Quando tem a mesma frequência, um vibra, o outro vibra na mesma frequência, vai transferir energia, ok? Aí o outro passa a vibrar. É assim que o micro-ondas funciona, né? O magnetron gera uma micro-onda na mesma frequência da água e da gordura. Se é na mesma frequência, vai entrar em... As moléculas vão vibrar, ok? Ali é a ação de um campo elétrico. A molécula da água não é uma molécula polar? Ou ela mudou? Mudou? Se mudou é recente. Mudou não, né? A molécula da água ela é polar, mais e menos. Aí você entra com uma micro-onda. A micro-onda não é onda eletromagnética? Joca falou que na onda eletromagnética o campo mais intenso é o campo elétrico, quando eu expliquei polarização. Não falei isso? O campo elétrico é o mais intenso. Então ele liga uma micro-onda, que é o magnetron. Aí ele emite uma micro-onda. Ele está ou não está emitindo um campo elétrico? Só que peraí. Campo elétrico, isso aqui não é carga? F é igual a Q vezes E. Se a carga é positiva, a força e o campo estão no mesmo sentido. Sim, não, mais ou menos, pode ser, eu pensar. E se a carga é negativa, força e campo estão em sentidos o quê? Carga positiva ou negativa? Então a força está a favor ou contra o campo? Ótimo. Positiva ou negativa? Então a força está a favor ou contra o campo? Ótimo. F para lá e F para lá, isso aqui vai ou não vai rodar? Forma um binário. Aí essa molécula não vai rodar? Quando ela roda, ela bate lá do lado, que bate lá do lado, que bate lá do lado. E vai gerando calor. Por isso que aquece no micro-ondas. É por ressonância. Que por sua vez, atrita as moléculas que libera o quê? Calor. Mas qual é o fenômeno? Ressonância, porque está entrando na mesma o quê? Frequência. Quando a frequência não é igual, mas é muito próxima, acontece o chamado batimento. Acontece isso também quando você vai afinar violão. Tu pega a diapasão, aí bate e fica emitindo um som. Aí tu começa a bater na corda. Enquanto você ouvir um som assim, isso é um abatimento. Ou seja, a frequência está muito, mas não é a mesma. Quando você ouvir um som só, é porque a corda está o quê? Afinada. Então, batimento é aquilo que vem antes da afinação. Então, o cara sabe que quando tiver batimento é porque não está o quê? É assim que o maestro descobre na orquestra que tem alguém desafinando. Está tocando um violino. O violino está desafinado. Ele não tá... É claro que o cara tem um ouvido absurdo, né? Tá ouvindo. Aí, de repente, ele ouve o batimento. No meio da música. Aí eu ouço. Afina teu violino, está desafinado. Os caras são precisos. Violino 5, está desafinado. Impressionante. Chama batimento. Só para vocês entenderem o que é batimento? Olha que interessante. Gente, eu descobri essa questão, uma questão no PPL do Enem, sobre batimento. Sabia disso? Uma nota. Único harmônico. Ele deixa de emitir o som. Tá? Então, novamente. Bom, esse efeito fica interessante, na realidade, quando eu coloco dois diapasões. Ele vai mostrar ressonância e batimento, ok? Tem que ouvir o som. Eu posso regular a sua frequência. Repara que ele bateu nesse, eles não entram em ressonância, porque não estão na mesma o quê? Porque aqui tem uma massa a mais. Posso alterar a sua frequência. Não entrou ainda. Ele vai tirar as duas massinhas. São exatamente iguais eles. O sistema oscilante é igual ao sistema, à frequência de outro sistema que pode entrar em oscilação. Nesse caso aqui, quando eu retiro as duas presilhas, Dois diapasões exatamente iguais. tem a mesma frequência. Olha o que vai acontecer agora. A oscilar. Ressonância. Isso é ressonância. Passou a vibrar na mesma, porque transferiu energia de um para o outro, ok? Isso que chama ressonância. Agora, houve o batimento. O que é? Já que esse processo é considerado ressonância, porque um vibrou, transferiu energia para o outro, porque a frequência deles é igual
Quando a mãe fica empurrando no balanço, não empurra na mesma frequência, transfere energia, a criança vai cada vez mais alto, beleza? Agora olha só. Está muito próxima. Dá para ouvir isso? Vai ficar mais forte, ele vai fazer agora, quer ver? Vai ficar mais forte, vai dar para perceber melhor ainda. Pera aí. Quer ver? As duas estão batendo, porém com frequências muito... Aí não causa interferência, mas não causa ressonância. Tá vendo? Por que faz isso? Porque a interferência é construtiva e destrutiva. Ó. Perceberam o batimento? Destrutivo, o som acaba. Ressonância. Ressonância, reparou que aumentou o volume? Então, quando entra em ressonância, como os dois vibram juntos, aumenta a intensidade sonora. Há um reforço no som, ok? Uma questão no Enem, imagina se cai. Caiu uma questão. Exatamente sobre afinação de instrumento. Então, tu já sabe, batimento vem fruto de uma interferência de ondas que têm frequências muito próximas. Chama batimento. Se um entrar em ressonância com o outro, é porque entrou em sintonia, entrou na mesma frequência. Isso não é batimento, ok? Olha o tubo de Kink. Vou pegar o diapasão. Tem coluna de ar aqui? Ar? Não. Então tu só está ouvindo o diapasão. Aí eu vou abrir a torneirinha. Quando abre a torneirinha, a água não começa a descer? E vai aparecendo o que aqui? Aí vai chegar um momento que esse ar vai vibrar na mesma frequência do diapasão. Ou seja, vai entrar em... Isso, filho. Quando entra em ressonância, ô, pequenantinha, o que vai acontecer? Isso é um tubo aberto ou fechado? Não. Água fechando aqui, porra, tá maluco? Ó. Formou o que ali? O primeiro harmônico. Porque entrou em... Aí você tem o primeiro, aí tu ouve direitinho o som aumentar de volume. Então tu bate e fica assim. Aí a água vai o quê? Daqui a pouco... Aumenta o volume. Porque entrou em quê? Aí o que o cara pode fazer na prova? Ele vai dizer que o primeiro reforço acontece quando a água desceu 10 centímetros. Determina a velocidade do som. Ele não vai te dar a frequência de diapasão? O que é isso aqui? Não é o primeiro reforço? Então é o primeiro harmônico de um tubo fechado. Isso aqui é meio... Então isso é lambda sobre 4, que é igual ao tamanho que desceu, 10. Acho lambda vezes F, acha a velocidade. Segunda forma de cobrar. Segunda forma de cobrar. A água não continua descendo? Vai entrar em ressonância de novo. E vai formar o... Segundo não. Terceiro é tubo o quê? Quando formar o terceiro... Tá reparando que não está mudando o lambda? Porque eu estou mexendo no tamanho do tubo. Aqui não mudou o lambda? Porque eu mantive o tubo com o mesmo tamanho. Aí eu não estou mudando o tubo? E estou mantendo quem? O lambda. Tá percebendo? Aí ele fala assim, do primeiro para o segundo reforço, a água desce 20 centímetros. Determina a velocidade do som. Se do primeiro para o segundo desceu 20 centímetros, esse aqui agora, não é? O que é agora 20? 1 quilo. Então quem é 20? Então quem é lambda? 40. Te dei a... V igual a lambda esta a V. Percebeu? Duas formas de cobrar. Ou ele vai cobrar direto no primeiro, e aí a lambda sobre... É igual o que desceu da água, ou vai cobrar do primeiro para o segundo, e aí lambda sobre 2 é o que desceu da... É que é meio lambda. É que desceu da água. Entendeu ou não? Aí eu pergunto, o cara fala isso aqui na prova, narra, não faz desenho, dá pra tu fazer? E esse é o tubo de Candet. Como é que é isso? Isso aqui é um tubo transparente. E aqui dentro você joga açúcar, café, bolinha de isopor, espalha por aqui. Aí tu liga essa fonte. O que vai acontecer quando você ligar essa fonte? O ar que está aqui dentro vai entrar em quê? Aí vai formar os harmônicos, não vai? Ele não é um tubo fechado? Agora presta atenção. Sabe o que começa a acontecer?
o pozinho ou as bolinhas de isopor começam a ficar aqui, ó. Por quê? Isso aqui não é som? O som não está vibrando assim? Quando ele vibra assim, ele vai empurrando as bolinhas para um lado. E por que elas ficam aqui? Porque aqui é o lugar que não vibra. Então vem uma galera de lá e uma galera de cá, empurrando as bolinhas. Aí a bolinha chega e fazer, oi. Oi. Mas ela não oscila, porque ela está exatamente num nó, o lugar da confluência. Aí, oi. 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 Mas ela não sai daqui. A que estava aqui não foi empurrada para lá? Porque o ar não está vibrando aqui? Aqui não é lugar de amplitude máxima, gente? O ar não está vibrando aqui? E está empurrando as bolinhas. Empurrando as bolinhas. Mas de lá também tem gente o quê? Empurrando as bolinhas. Aí a bolinha chega aqui e fica no meio. Só faz isso. Aí qual vai ser o segredo? Ele vai dar essa distância dele. O que é isso aqui? É um quibe. Então o que é isso aqui? Meio lambda. Se eu te dou a frequência da fonte, acha ou não acha a velocidade? Vem igual a lambda F. Então ele vai dar o tubo e vai dar, e não vai desenhar isso aqui. Ele vai dar o tubo, vai falar pozinhos aqui, pozinhos aqui, pozinhos aqui. O que é isso aqui? Meio lambda. Ó, tubo, vasos comunicantes, ó, mangueirinha com copo, ok? Tubo, mangueirinha com copo. Diapasão na mão dele. Ele vai subir e descer o copo. Ouve o que vai acontecer. If you play a tuning fork here and drop the water level, viu? Que aumentou o volume? Viu? Primeiro reforço. go the other way. Fork vibrations will be the loudest. Olha lá. Viu? Reforço. Reforço entrou em quê? Formou o primeiro harmônico. Ouviram isso? Agora deixa eu botar o tubo de Candet para vocês verem. Mas não forma, não é isso que está formando, né, gente? Olha lá, mudou a frequência, olha lá, e se arrumam. Para formar um novo. Olha lá, olha lá, olha lá. Sensacional, né? Olha lá. Ó. Dá para enxergar? Legal demais, né? Então aqui, ó, onde é que acumula? A distância é um quibe é meio lambda. Viu? Mas não é isso que forma, né? Isso aqui é só um modelo. É porque elas estão assim, né? Ok? O som é assim, nunca esquece. O som é assim. Não tem som fazendo isso aqui. O som tá fazendo isso. Só que a gente modela ele assim. Porque eu não vou ficar representando toda hora o som assim. Compressão, rarefação. Lembra? Não é, a gente modela ele com onda estacionária, entendem? Não é isso que tá... Forma, não forma igualzinho? Por quê? Porque tem gente de lá empurrando, gente de cá empurrando. Aí quando chega ele faz o quê? Sobe. Entendeu? Sobe. Entende isso? É a região do nó. Já ouviram falar em Doppler, né? Claro, né? Caminhão parado, os dois observadores, e são as frentes de onda. Lembra quando o Joca ensinou frente de onda? É importantíssimo pra gente. A distância entre duas frentes é o comprimento de onda, não é isso? Se o caminhão está parado, olha as frentes aqui. Está todo mundo ouvindo a mesma frequência da sirene, não está? Agora eu vou botar o caminhão em movimento. Quando o caminhão se movimenta, concorda que essas frentes vão ficando mais próximas? Hein? Emitiu um som. Estou emitindo. Conforme eu vou andando, a frente de onda que eu emiti, eu estou chegando mais perto dela, não estou? Entenderam ou não? Eu estou aqui, emiti uma onda, um som. Está indo embora. Ele está indo embora, mas eu estou indo também. Eu não estou ficando cada vez mais perto dele? Então o comprimento de onda está o quê? Se diminui o comprimento de onda, o que faz a frequência? Então a frequência fica maior que a frequência aparente. Esse cara ouve o som mais agudo. E o que está se afastando? O que está acontecendo com o lambda? Se está aumentando o lambda, o que faz a frequência? Fala! Então ele ouve um som mais grave. Isso porque há um movimento relativo entre a fonte e o observador. E se eu tivesse o caminhão e o observador se movendo com a mesma velocidade no mesmo sentido? Não tem efeito Doppler. E se eu colocar uma caixa aqui e botar uma pessoa em círculo aqui? A frequência vai aumentando ou vai diminuindo?
Não muda, a distância é sempre a mesma. Não tem efeito Doppler. Tem que ter aproximação ou afastamento. É o que acontece aqui, ó. Quando aproxima, a frequência é... Dá pra ver? Dá pra ouvir, não dá? Hein, Dentinho? Sim. Quando aproxima do microfone, o que faz da frequência? E quando afasta? Isso. E quando passa do lado do microfone? É a mesma. Que foi aquela questão que caiu no Enem ano retrasado, né? Retrasado. Que ele mostrava a ambulância aproximando do cara. Aí ele botava a frequência da ambulância aqui, perguntava o gráfico. Enquanto está aproximando, a frequência é maior. Quando passa do lado dele, e depois que afasta, ele é menor. Esse era o gráfico. Bobinho demais. E o pessoal achou essa questão difícil. Meu Deus, só isso. Simples de Doppler. Não vai aumentando, ela é maior. Ela é... Olha o que o Joca escreveu aqui, ó. Eu tenho muito cuidado, olha aqui. Olha aqui que eu escrevi. Olha. Eu falei que ela é o quê? Eu não disse que ela aumenta. Pelo contrário, se ele está aproximando de mim, ela é maior, porém diminuindo. Por quê? Porque quando ele passar do meu lado, ela é o quê? É igual. Então ela está aproximando, a frequência é maior, mas quando passa do meu lado, então ela tem que estar diminuindo. E que vocês aprendem Doppler, com a frequência vai aumentando. Mentira! A frequência é maior, mas se ele se aproxima, ela diminui, porém sempre maior. Sensível diferença de entender realmente o fenômeno, entendeu? Show? Tranquilo? Ó, quando o avião está voando, que ele está perguntando aqui, ó, quando o avião está voando, enquanto a velocidade do avião for menor que a do som, situação normal. As frentes de onda estão sendo emitidas, mas o som está sempre na frente. Por quê? Porque ele é mais o quê? Mais rápido, né? Aí quando a velocidade do avião fica exatamente igual à do som, o avião é a fonte, tá? Beleza? Exatamente igual fica assim, gente, ó. Tá vendo? Há uma região de concentração ali. Ali acontece o estrondo sônico. É quando o avião está na velocidade do som. Aqui, olha lá, a concentração de frente de onda, tá vendo? Há uma puta interferência com os... E aí há um aumento de intensidade sonora. É o estrondo sônico. Aí o avião não rompe a barreira? Não forma aquela fumacinha? É que é região de alta pressão. Aquela fumacinha é vapor d'água que condensa. Alta pressão, pô. Absurdo. Tanto é que ele não pode ficar muito tempo aqui. Depois o avião fica o quê? Mais rápido que o som, não fica? Aí o que acontece com o avião mais rápido? Ele fica na frente do som. Não fica na frente do som? Aí ele forma o chamado cone de Mach. Assim. As frentes de onda ficam para trás, ó. Aqui. Olha lá. Isso aqui é chamado cone de Mach. Quem tiver no cone de Mach é que vai ouvir o estendo sônico. Porque está na região de interferência. Aí forma o cone, porque o avião está sendo o quê? Se ele está mais rápido, ele vai estar na frente do som. Aí forma o cone, chama cone de Mach. Aí tem o número de Mach, né? O número de Mach é quantas vezes a velocidade do avião, do som, é maior que a do avião, né? Certo? Cone de Mach, ou número de Mach, tanto faz. E tem o ângulo de Mach, mas aí também é muita coisa. Aí... Fórmula do efeito Doppler. Frequência da fonte está para a velocidade do som em relação à fonte. Frequência aparente para a velocidade do som em relação ao observador. Não quero vocês olhando aquelas fórmulas de livro que diz que tem que adotar um eixo que vai da fonte para o observador para ver se é positivo ou negativo. Já estudaram isso? Não quero vocês usando isso. Se já estudou, esquece. A fórmula é muito simples. É só isso. Frequência da... está para a velocidade do som em relação... Lembra de velocidade relativa? Para um e troca? Ok? Só isso. Assim como a frequência, que é aquela que ouve, está para a velocidade do som em relação a quem? Ao observador. É só isso. É velocidade relativa. Não tem nada de ficar botando o eixinho para cá, eixo para lá, para ver se é positivo. Porra nenhuma disso. Se cair, é só isso. Frequência da fonte
sobre velocidade do som em relação à fonte. Frequência do aparente sobre em relação a quem? Claro, porque quem ouve é aparente é o observador. Então, por exemplo, aqui, quer ver? Por exemplo, o som está a 340 metros por segundo. E o caminhão está a 20 metros por segundo. Olha para cá para o cara 2. O 2 está o quê? O observador 2 está o quê? Parado. Então vamos lá. Frequência da fonte. Vamos botar aí. Escolhe um valor. Vamos botar um valor ali. Então tá. Então a frequência da fonte é 640 Hz. Ok? Então a sirene está emitindo o som de frequência. Ele vai dizer no texto. Sobre a velocidade do som em relação a quem? Olha para o som. Tá a quanto? E o carro tá a quanto? Tá no mesmo sentido? Lembra que deixa um parado e inverte? 320. 340 menos 20 dá 320. Certo ou não? 320. É igual. Frequência aparente, quero saber. Velocidade do som em relação ao observador. Como é que está o observador? Então é só a velocidade do som, que é quanto? Pronto. Vai ou não vai achar a frequência aparente? Vai ficar usando eixinho pra cá, eixinho, que palhaçada é essa? Ridículo. Bota um eixo, que é da fonte do observador. É só usar a velocidade o quê? Relativa. Mas, Joca, eu não vou lembrar disso na prova. Caceta! Aqui é o quê? Se é fonte, é do som em relação à fonte. Aqui é o quê? Quem ouve aparente? Então é do som em relação a quem? Meu Deus, não tem que decorar isso. Pelo amor de Deus, monta na hora. Não importa a ordem, monta na hora. Se é fonte, embaixo tem que estar quem? Som em relação à fonte. Se é aparente, embaixo tem que estar quem? Meu Deus! Vai ficar lixo. Pô, tu tem que ensinar, cara. É assim que você descobre, por exemplo, se há entupimento e artéria. Não tem um exame chamado ecocolor Doppler de carótida? Como é que o cara faz? O cara bota esqueci o nome. Um bagulho aqui assim. Mas não é, tem um nome aquilo. Não, esqueci. Bota aqui e emite um som, que é um ultrassom. Aí ele bate lá na carótida. Que tem ou não tem o sangue fluindo? Aí ele bate, o som reflete. Não tem um eco? Não tem uma reflexão? É como se aquele som estivesse sendo emitido por uma nova fonte. Aí quando ele volta, ele capta uma nova frequência. Se a frequência muda em relação à frequência emitida, ele vai ou não vai conseguir achar a velocidade da nova fonte? Que é o sangue. Se o sangue estiver correndo mais rápido do que teria que estar correndo, é porque há um entupimento, porque diminui a área e aumenta a velocidade de escoamento. Aí vai saber o grau de entupimento pela velocidade com que o sangue está correndo na veia, na artéria. É assim que eles fazem. É assim que o morcego faz, né? O morcego bate alguma coisa? Por nada nesse mundo. O que ele faz? Ele joga um ultrassom. Aí bate na presa. Faz o quê? Aí quando volta, ele já sabe pelo eco qual é a distância que está a presa. Não bate e volta? Não tem um tempo? Por esse tempo, ele já sabe qual é a distância. Falta ver agora se a presa está aproximando ou está o quê? Afastando. Aí ele vai ver qual é a mudança de frequência. Se a frequência aumenta, é porque eles estão se aproximando. Se a frequência diminui da onda recebida, é porque eles estão se afastando. Tudo isso o morcego faz. E você não consegue fazer a prova do Enem. O morcego faz isso sozinho.